O Realme Note 50 se destaca por ser o modelo da Realme mais barato vendido aqui no Brasil. Com preços chegando até abaixo dos R$680, esse aparelho se destaca por trazer uma tela grande de 6,74 polegadas, possui o chipset Unisoc T612 com 2 núcleos de performance, possui bateria de 5.000 mAh, câmera principal de 13 megapixels, um design que chama muita atenção pela sua beleza, o que mostra que mesmo o smartphone vem com Android 13 instalado de fábrica e possui uma versão simplificada da Realme UI, a Realme UI T, que simplificou alguns recursos para continuar oferecendo uma ótima performance. Mas será que vale a pena apostar em um aparelho barato, como é o caso aqui do Realme Note 50? Nós vamos falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Só que antes, vou pedir para você clicar aqui no botão do gostei, para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas e ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo. Então ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Eu vou começar falando aqui do design desse aparelho. Esse é um smartphone que é muito bonito, chama bastante atenção e passa até. Apesar de que seu visual, ele basicamente é o mesmo do Realme C51, tanto que ele traz a cor preta. As duas são bem legais, mas eu particularmente gostei muito dessa tonalidade azul. Realmente trouxe uma aparência de 76 gramas. Então mesmo trazendo uma bateria de 5.000 mAh, o Realme Note 50 acaba não sendo um smartphone muito pesado. Bom, mostrando aqui as conexões, na parte superior temos nenhum tipo de conector, nem microfone. Agora aqui na lateral temos os botões de volume e também o botão liga-desliga, que também é o sensor de tais, outro destaque nesse aparelho, que em uma das suas versões está custando menos de R$680 e ainda assim ele traz aqui um sensor de tais posicionado na lateral. Aqui na parte inferior nós temos a entrada para fone de ouvido, o microfone utilizado para as ligações, uma porta USB tipo C e também o alto-falante mono. Esse aparelho traz apenas, utiliza simultaneamente 2 chips, mais um cartão de memória aqui no Realme Note 50. A tampa traseira e as bordas são feitas em plástico e é uma peça única. Mas se vocês notarem aqui com atenção, vão perceber que temos uma espécie de moldura, uma moldura falsa na verdade, porque faz parte da tampa traseira onde ficam as câmeras. Então temos aqui na verdade uma diferença de tipo de acabamento, apesar de usar o plástico. Aqui na parte superior temos uma parte brilhante, enquanto que a parte inferior acaba sendo fosca. Temos aqui 3 molduras, mas são apenas 2 câmeras. O sensor principal com 13 megapixels e uma lente auxiliar de 0,08 megapixels. É uma lente bem básica, somente para funcionar como uma câmera auxiliar, acredito que para detecção de profundidade, por exemplo. Enquanto que aqui no terceiro aro fica o flash de LED. E aqui mostrando a tela, que é enorme nesse aparelho. Temos um display LCD IPS de 6,74 polegadas, com resolução HD+, 1600 por 720 pixels, com a proporção de 20:9 e a taxa de atualização boa, temos aqui uma boa definição. O que não é muito alto é o brilho. A Realme informa que essa tela pode alcançar um pico de 560 nits, quando você está, por exemplo, olhando para a tela debaixo do sol, mas aqui nos meus testes ela não alcançou um brilho muito alto. Usando o luxímetro, eu cheguei ao máximo de 308 lux, temos uma boa legibilidade, mas talvez quando você estiver utilizando o aparelho sob o sol, você tem alguma dificuldade para enxergar os elementos, até porque aqui o brilho está muito bom, mas ele acaba não sendo extremamente forte, e quase sempre a gente precisa deixar o brilho da tela aqui no nível um pouco mais alto. E aqui mostrando ficam um pouquinho mais finas. E aqui mostrando a borda inferior, essa já mais espessa do que as demais, o que é comum em telas LCD IPS. Quanto à interface, o aparelho vem de fábrica com Android 13 e com a Realme UI. Reparem, por exemplo, na barra de notificações, aqui a Realme fez nenhum tipo de personalização, temos basicamente a barra de notificações do Android padrão. E a Realme fez essa simplificação justamente para poder otimizar a performance, para que o aparelho tivesse uma interface com uma resposta ágil. E somado aqui, deslizando na tela inicial, na gaveta de aplicativos, puxando aqui a barra de notificações e acessando o menu de configurações, a gente normalmente sempre tem uma resposta muito boa. Mas como eu falei para vocês, o aparelho vem com Android 13. Acredito que já poderia ter sido atualizado para o Android 14, mas pelo menos até o momento que eu gravei o vídeo aqui, ele continua com o Android 13. Fez até uma atualização de segurança, mas continua aqui com a mesma versão do Android, continua com o Android 13. E a interface não tem muitas personalizações, mas traz aqui alguns recursos. Por exemplo, quando você desliza com o dedo para baixo aqui na parte inferior, você ativa o modo de uso com uma mão só, para ter um acesso fácil à parte superior do aparelho. Então vou puxar aqui, ó, você consegue acessar os ícones que estão na parte de cima. Também é possível tirar uma screenshot desde inicial, mas tá aqui, ó, deslizou com os 3 dedos, você consegue tirar uma screenshot aqui da tela, em janela flutuante, mas traz o modo de uso aqui com a tela dividida,
Para isso você acessa a multitarefa, está aqui fazendo a rolagem na multitarefa, que inclusive é bastante ágil, e aqui você pode acionar o modo ativos e não é possível redimensionar. Achei que era possível até redimensionar aqui no teste de velocidade. Vamos fechar todos os aplicativos e reabrir aqui começando pela Play Store. Olha, na abertura, até mesmo quando eu abri a Play Store eu percebi um leve travamento aqui na abertura, mas depois ele passa a entregar uma interface mais ágil, aqui com o aplicativo Google Maps também, acionando o GPS. Então a gente percebe que em alguns momentos a interface dá uma pequena engasgada, ela não fica tão suave, tão fluida, mas ainda assim a usabilidade aqui é muito boa, a resposta do aparelho acaba sendo bastante rápida. Abrindo também o Chrome aqui para vocês poderem ter uma ideia. Deixa eu abrir aqui uma nova aba. Então tá aqui com uma nova aba do Chrome, ele também tem uma resposta muito boa, abrindo o aplicativo de fotos e fazendo a rolagem. Então olha só, o aplicativo de fotos está bem ágil, está com uma rolagem rápida, e aqui acessando novamente a multitarefa, vamos aqui clicar de novo na Play Store. Reparem que ele acabou até sendo recarregado aqui. O aparelho, ele traz no máximo 4 GB de memória RAM, mas é possível utilizar parte do armazenamento como auxílio da memória RAM, justamente para poder acelerar aqui a performance, principalmente na multitarefa. Mas estamos falando de um aparelho básico, então não espere uma resposta excelente. No geral, ele tem uma interface ágil, tem uma boa velocidade de abertura dos aplicativos, mas eventualmente você vai perceber alguns engasgos, principalmente quando você abre alguns apps como Gmail, Mapas. Quando você está navegando aqui pelo aplicativo, você percebe algumas pequenas engasgadas, uma diminuição na velocidade. Aqui no Mapas a gente consegue perceber bem isso. Aqui ele está até com uma boa fluidez, mas às vezes quando você vai fazendo a rolagem aqui, você percebe que às vezes ele vai cair um pouquinho a velocidade, não vai ficar com uma interface tão fluida. Infelizmente eu senti falta de umas opções aqui para bloquear o aplicativo, para você colocar uma senha no app para evitar que ele seja aberto mesmo que o smartphone esteja desbloqueado. É algo comum na interface Realme UI, mas como aqui temos uma versão mais simplificada, ele não possui esse recurso. Mas vem com sensores digitais, aqui fazendo o teste, ele é bastante preciso. Não é instantâneo, mas tem uma boa velocidade, principalmente considerando que estamos falando aqui de um smartphone de entrada. Aqui fazendo os testes, ó, ele sempre tem uma boa precisão e o sensor fica também bem posicionado aqui, um pouquinho acima da metade do aparelho, então é muito fácil de você conseguir acioná-lo. Ele também conta com desbloqueio facial, aqui fazendo o teste. Deixa eu fazer mais uma vez, que ele não estava numa posição muito boa. Aqui. Olha, ele não está destravando tão rápido, mas está destravando. Ele demora um pouquinho mais para ler, mas está funcionando. Quanto à performance, esse aparelho vem equipado com o chipset Unisoc T612. A família Unisoc Tiger, né, o Unisoc T, é bastante popular em aparelhos de entrada e é uma boa solução, um bom chipset, porque ele traz 2 núcleos de performance. No caso aqui do T612, esses 2 núcleos de performance da série A75 rodam até 1,8 GHz. Ele também traz 6 núcleos de eficiência energética da série A55, também rodando a 1,8 GHz. A GPU é a Mali G57. O aparelho traz 2 opções de memória RAM e armazenamento, possui opções com 3 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, e essa que está aqui comigo que conta com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Acredito que a experiência de uso deverá ser bastante semelhante nos 2 aparelhos, já que de 3 para 4 GB não existe muita diferença. A interface foi simplificada justamente para poder garantir uma boa performance. E é possível até mesmo jogar games como COD, Asphalt 9, Shodogun Legends. Eu testei todos eles aqui, rodaram com detalhes no mínimo. O Shodogun Legends às vezes deu algumas pequenas congeladas, mas ainda assim eu consegui jogar com uma boa qualidade aqui nesse aparelho, claro que com nível de detalhes no mínimo. A bateria tem 5.000 mAh, algo que é bem incomum em smartphones da Realme é o carregador desse aparelho, ele só tem potência de 10 watts. E normalmente a gente está acostumado a ver carregadores de pelo menos 33 watts nos smartphones da Xiaomi, os carregadores SuperVOOC, mas aqui o modelo realmente acaba sendo mais simples de 10 watts. Ainda assim, o aparelho traz película pré-aplicada e vem com uma capinha, além de trazer o carregador, cabo USB-C, extrator de chip e os manuais. E com brilho da tela em 120 lux, o Realme Note 50 gastou 2% de bateria durante 1 hora de ligação, foram 7% gastos assistindo 1 hora de vídeo no YouTube, gravar um vídeo de 10 minutos em resolução Full HD com app de câmera gastou 2% e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps durante 1 hora gastou 7%. Aqui o consumo de bateria ficou mais ou menos na média
quando comparado com outros aparelhos com capacidade de 5.000 mAh. O Realme Note 50 também traz Wi-Fi Dual Band, suportando as redes de 2.4 e de 5 GHz, conta com Bluetooth 5.0, porta USB tipo C, mas seu áudio é mono, ele não conta com rádio FM e também não traz suporte ao NFC. Agora o ponto onde esse aparelho foi mais simplificado foram nas câmeras. Temos aqui sensores bem simples. O sensor principal tem 13 megapixels e abertura de 2.2 e ele também conta com uma lente auxiliar de 0,08 megapixels. Câmera frontal tem 5 megapixels, também com abertura de 2.2. Câmera traseira consegue filmar em até Full HD a 30 quadros, mas a câmera frontal, essa só filma em até HD 1280 por 720 pixels. Não traz aqui a capacidade de gravar em Full HD, apesar de que com 5 megapixels já seria possível. Não entendi por que a Realme não colocou aqui esse modo para a câmera frontal. As duas câmeras frontal e traseira trazem suporte ao modo HDR automático e também vem com o modo retrato. Agora o modo noturno, o modo noite, só está presente para a câmera traseira. Ainda assim, é uma boa notícia, porque com um sensor de 13 megapixels não esperava que a Realme fosse colocar esse modo aqui, mas ele está presente aqui no Realme Note 50. Mesmo sendo um aparelho simples, temos modo retrato para fotos. Ele conta também com modo panorâmica, time-lapse e leitor de QR Code, mas ficou faltando o modo de vídeo em câmera lenta. Em relação à qualidade das câmeras, o sensor traseiro acaba saindo bem de dia. Já à noite, ele captura bastante luz, mas apresenta ruído nas imagens. A câmera frontal até que é boa para fotos, mas os vídeos ficam em baixa resolução. Ele só grava em resolução HD e a gente consegue perceber isso ao assistir os vídeos gravados com a câmera frontal. Apesar que, na verdade, até mesmo os vídeos gravados com a câmera traseira são bem simples, a gente percebe que a qualidade acaba não sendo tão boa assim. Eu estou deixando exemplos para vocês poderem conferir. Mas resumindo aqui, a minha percepção é que as câmeras do Realme Note 50 são boas para fotos, mas não são muito boas para vídeos. Eu particularmente não curti muito aqui a qualidade dos vídeos realizados com esse aparelho. Aqui mostrando o áudio para vocês, ele é mono, som sai apenas aqui por baixo. Do Realme 12 Pro Plus 5G, podemos estar diante o volume é bom, lançamento só com achei melhor o áudio um pouco abafado. Estou falando aqui do Realme Também não 12 traz graves 5G. fortes, mas para um aparelho básico de entrada, acredito que a qualidade é boa, só achei o som um pouquinho abafado. E aqui mostrando o display, apesar da resolução HD+, temos uma tela com uma boa qualidade, um display LCD IPS, com resolução de 1600 por 720 pixels, taxa de atualização de 90 Hz. As bordas não são extremamente finas, mas também estão longe de serem grandes. Agora a câmera frontal, infelizmente, acaba ficando aqui em um recorte. Bom galera, o grande destaque do Realme Note 50 é mesmo seu preço. Esse é um smartphone muito barato, um dos modelos mais baratos vendidos aqui no Brasil atualmente. Ele traz duas opções diferentes, uma com 3 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, saindo por R$ 672, e essa versão que está aqui comigo com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, saindo por R$ 745. Ou seja, até mesmo a versão com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento custa abaixo dos R$ 750. São poucos aparelhos que trazem um preço tão convidativo, com visual elegante, com sensor digitais, com bom chipset, com boas configurações, e ainda é um aparelho que vem com um pacote bem completo, trazendo película de proteção, trazendo capinha também. Pena que o carregador é de apenas 10 watts. Se fosse um carregador mais potente, iria deixar esse smartphone ainda mais interessante. Claro que ele traz aqui algumas limitações de performance. Durante o uso, eventualmente a gente vai experimentar alguns engasgos, mas nada que vai atrapalhar a experiência de uso. A tela tem resolução HD Plus apenas, mas isso também não me incomodou. A qualidade aqui e a legibilidade acabam sendo muito boas. Talvez a câmera frontal, com apenas 5 megapixels e que só consegue gravar em HD, isso acabou me incomodando um pouquinho mais. Porém, a câmera traseira, apesar dela fazer fotos muito boas, em vídeos ela ficou deixando um pouquinho a desejar também, mesmo sendo um aparelho básico. Conhecendo o histórico da Realme com seus smartphones, esperava uma qualidade um pouquinho melhor. Mas em todo caso, é uma opção bastante interessante para quem quer um smartphone bom, bonito e barato também. Bom galera, então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam de clicar no gostei, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo.